Olá, bem-vindo ao 22º episódio do Pod Emprego. É um prazer tê-lo aqui no canal novamente. Eu sou Lucila Rosa, sou sócia fundadora da Emprego. Eu gostaria de te convidar para participar e aproveite e já dê um like, curta e compartilhe este episódio. Nós tratamos sobre diversos temas aqui dentro do universo Pod Emprego, olhando para liderança, cultura, transformação, inovação, com temas bastante atuais e conectados a diferentes segmentos, complexidades e possibilidades dentro de um mundo tão transformador que nós vivemos. Hoje nós iremos tratar de um tema muito atual, olhando a complexidade de um segmento que é bastante específico e que traz consigo algumas particularidades. Então, nós iremos falar muito sobre o futuro da liderança, olhando para os setores tradicionais. Pessoas no centro da mineração. Quais são essas possibilidades? Como desenvolver liderança em um segmento tão nichado e, ao mesmo tempo, regulado? Eu sou Lucila Rosa, sou sócia fundadora da Emprego. Fundei a Emprego há mais de 7 anos e meio. Tenho um pouco mais de 15 anos de experiência na área de recursos humanos. Na verdade, eu não sou uma profissional puramente de recursos humanos. Afinal de contas, eu já vivi uma mudança de carreira na prática. Eu sou enfermeira e migrei para a área de recursos humanos com a possibilidade de aumentar o leque de atuação dentro de um portfólio bastante diferenciado, olhando para organizações, projetos e possibilidades através de gente e gestão. Eu estou muito feliz e bastante animada em receber uma convidada que eu conheço já há bastante tempo, mais de 10 anos, afinal de contas, é uma pessoa que sempre mantive contato, desde o momento onde me associei à Anshan, naquele momento, dentro de uma outra condição de trabalho em que eu fazia parte, e desde então nós sempre mantivemos contato. É uma profissional sênior que tem uma experiência e algumas particularidades que certamente são diferenciais olhando para o mercado de trabalho. E que sorte esta empresa especificamente tê-la como executiva há tanto tempo. Então, isso é realmente fantástico. Dentro do segmento de mineração, que é um segmento bastante nichado, é uma profissional que navega muito bem, que tem uma liderança bastante atuante para o negócio e para o mercado também, tá? Então, é uma referência. Tânia Segali, obrigada pelo aceite do convite. É um prazer tê-la aqui no 22º episódio do Pod Emprego. Lucila, você é uma querida, agradeço imensamente as palavras carinhosas e esse acolhimento. É uma honra para mim poder estar aqui fazendo parte desse momento tão especial. Bom, para quem não me conhece, sou Tânia Segali. Eu iniciei minha carreira antes de eu entrar no segmento de mineração. Eu tive uma passagem inicialmente pelo varejo, depois eu passei pelo serviço bancário e ingressei logo que fui para a faculdade no segmento de mineração. Eu sou formada, eu tenho 2 formações básicas, né? A primeira foi técnico em contabilidade. Olha só, não conhecia essa particularidade. Sim, que me deu assim um conhecimento estruturado de números, foi muito Sim, importante extremamente para importante. depois, numa época que o curso contábil era bem consistente, né? Não que não o seja hoje, mas tinha uma profundidade bastante grande. Depois eu me graduei nas ciências jurídicas, Olha né? só. Fiz direito, mas acabei não seguindo essa carreira tão linda, justamente porque tive a oportunidade de ingressar na empresa que estou
E aí me apaixonei pelo segmento de recursos humanos. Recursos humanos é uma área muito ampla, com muitos subsistemas e de uma dinâmica muito grande. Então, eu vi nessa área a possibilidade de expandir o meu conhecimento. E nele estou até hoje, apaixonada pelo que faço. Sem dúvida, é uma trajetória muito consolidada. Olhando para a mineração Jundu, onde você atua como gerente de recursos humanos, em um segmento tão com tantas particularidades e, ao mesmo tempo, como você navega nesse segmento há tantos anos e com tanta propriedade. Eu acho que isso encanta os colaboradores, independente de quem sejam eles ali, não olhando para cargo, mas olhando para a sua trajetória, sabe? Dentro do negócio. E uma empresa que passou por diferentes momentos também. Com certeza. Eu acho que também você tocou num ponto importantíssimo. A empresa em que eu estou, ela me proporcionou vários desafios. Sim. E me desafia até hoje. Né? O fato de você ter vivido muitas experiências não assegura que você consiga atender a todas as demandas do dia a dia. Sim. Mas a mineração Jundu, ela é uma empresa também, embora num segmento tradicional, a gente sabe de todas as peculiaridades do segmento, Sim. mas é também dinâmica. Consegue desafiar os seus profissionais, né? Olhar para o mercado, ver as oportunidades que estão aí se instalando e fazer movimentos internos. Porque o fato de você ter... A mineração Jundu tem 67 anos. Mas o fato de você ter 67 anos não assegura que você faça mais 67 anos. Sem dúvida. Então, você tem que fazer essa construção de permanência no mercado, né? Dar continuidade a tudo aquilo que foi conquistado e que se torne perene. Então, esse acho que a visão que eu tenho. A gente se desafia diariamente para dar continuidade a tudo aquilo que foi construído e conquistado até o momento. Sem dúvida. E até com um olhar bastante... Eu sempre que nós conversamos, Tânia, eu acho que é algo que me encanta muito, a sua capacidade de se adaptar ao momento em que a empresa está, às novas demandas que surgem, a complexidade olhando para o mercado e as possibilidades frente aos desafios. E realmente eu sempre me coloco sempre na postura de alguém que precisa aprender todos os dias. E sempre que nós estamos juntas, assim, sou super grata pela oportunidade de aprendizado que você me proporciona, pelo compartilhamento, que é algo tão natural e tão consistente. Eu vejo que é algo que hoje em dia nós estamos tendo uma carência de profissionais com este perfil. E acaba sendo algo muito mais raso dentro das entregas e entregas mais curtas, com um desafio muito grande olhando para recursos humanos internamente. Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto que é o que eu gosto de fazer. Tudo aquilo que eu aprendo, eu entendo que deva ser compartilhado. Não para ser copiado, mas sim para ser analisado, absorvido. E aí cada profissional vai o quê? Extrair aquilo que se adapta ou não ao seu modelo de trabalho, ao seu modelo de negócio. Sim. Então, essas trocas, elas são extremamente essenciais para todos os profissionais, não só para os profissionais da área de recursos humanos. Essa é uma característica, né? Ou
se não for uma característica, uma competência que eu convido as pessoas a desenvolverem, né? Fazer trocas, né? Trocas consistentes, trocas sinceras sobre aquilo que deu certo, aquilo que pode ser melhorado, enfim, é fundamental o relacionamento entre os profissionais. Sem dúvida, e o quanto é relevante, eu sempre digo que nós precisamos nos atentar cada vez mais e o diferencial está na mesa em que nós sentamos, em que Sim. nós nos sentamos. Até para olhar o nível do profissional que nós estamos tendo, o nível aí dos profissionais que nós estamos convivendo ao nosso redor. Porque isso, com certeza, nos eleva como profissional. Com certeza. E nos traz ainda mais possibilidades de entregas ainda maiores. Não tenha dúvida. E o quanto é relevante essa busca incessante de estar atento a mercado, às possibilidades, esse olhar interno de entender quais são os eventuais gaps, mesmo que ainda não mapeados, e possibilidades do como agir, quais serão os planos de ação que serão implementados para estas situações específicas, olhando para esses gaps. E aí, com isso, eu trouxe algumas perguntas que eu gostaria de te fazer, até para uma troca, olhando para uma carreira tão sólida em um segmento bastante complexo, eu diria. Gostaria de começar aí a primeira pergunta. A mineração, ela é um setor intensivo em capital, riscos operacionais e decisão de longo prazo. Na sua trajetória executiva, quais são essas competências que você considera absolutamente crítica para conduzir times e negócios em contextos complexos e onde há muita regulação também? Sim. Bom, eu acho que todo profissional que está na linha de comando, né, principalmente nos níveis de primeiro ou segundo escalão, é fundamental. Claro, se a pessoa já vier de um segmento de atuação, do mesmo Sim, segmento de sim. atuação, ela já traz com ela um know-how de conhecimento técnico. Isso facilita muito quando você trabalha num segmento similar, né? O grande desafio hoje está nas competências, né, comportamentais, eu Sem diria. dúvida. Então, para todo e qualquer profissional, o autoconhecimento, conhecer as suas forças e conhecer, na verdade, aquilo que tem que ser cuidado, monitorado. Sim, Por quê? Tendo domínio sobre isso, ao liderar equipes, você vai poder ter um controle maior quando você estiver diante de um time diverso, com diversas características e conhecimentos específicos. Então, eu acho que o profissional, ele tem que ter esse tato, né? Primeiro, como constituir uma equipe com diversas competências, sejam Sim. elas técnicas, sejam elas comportamentais. A outra questão que eu gostaria de relevar é o saber ouvir. Isso, na verdade, Lucila, todos falam, né? Mas é fundamental você criar um ambiente onde se permita a transparência e a comunicação aberta. Então, essa é uma competência que é fundamental. Ouvir aquilo que é dito, mas ouvir com a atenção devida, né? Para você poder internalizar o conteúdo da fala. Fazer filtros do que está sendo dito. Eu acho que isso é uma competência essencial. A gente precisa saber filtros. É como em estatística, né? Você Sim. corta os extremos, né?
daquilo que está sendo dito, principalmente num grupo, o que eu posso extrair de relevante. Então, essa capacidade de fazer filtros e fazer intervenções Sem dúvida. que vai propiciar ao grupo alguns entendimentos, para mim, é fundamental. Então, essa capacidade de ouvir, de incentivar a fala e de intervir é fundamental. E também, dentro das competências, levar o grupo a um entendimento e força para a tomada de decisão. Eu acho que raramente você se vê tendo que tomar uma decisão isolada. Normalmente, nos ambientes mais colaborativos, Sim. as questões elas são colocadas à mesa e você debate, né? Você discute. Então, essa capacidade do nosso, vamos falar de um diretor, né, de um vice-presidente ou de um presidente, de levar o grupo à tomada de decisão, eu acho assim fundamental como competência. Então, eu acho que, em linhas gerais, eu destaco essas competências, né, que são requeridas, principalmente para o nosso segmento, que Sim. não é um segmento de visão de curto prazo. Né? Embora hoje a questão de curto, médio ou longo prazo está um pouco assim fora de moda, né, Sim. Lucila? Porque é tudo muito volátil, tudo muito rápido, né? Mas ainda há situações, e não, por exemplo, assim, num segmento de mineração, eu não sou aqui a pessoa mais adequada para falar de mineração, né? Porém, eu digo o seguinte, nós temos que pensar assim, no médio e longo prazo, porque nós temos compromissos de fornecimento com a sociedade, Claro. né? E o nosso produto, ele não é um produto de prateleira, Sim, sim. né? Então, realmente, essa visão, ela é requerida para se atuar num segmento de mineração, né? Ter condições de enxergar bem as medidas do presente, mas trabalhar a médio e longo prazo. Isso ainda é requerido para o nosso segmento, na minha visão. Claro, claro. E até com com a sua capacidade e experiência de transmitir isso aos colaboradores com muita tranquilidade. Afinal de contas, você já vem de uma trajetória no segmento que te proporciona essa bagagem. Sim. Isso é muito relevante. Eu tenho aqui uma segunda pergunta. A mineração, historicamente, ela carrega estruturas mais hierárquicas e mais tradicionais também. Como foi ou ainda é o desafio de promover uma cultura mais colaborativa, diversa e orientada à inovação dentro desse contexto? Afinal de contas, olhando para todo esse processo de transformação que nós vivemos, é algo bastante... A inovação, ela acontece diariamente, em todos os segmentos, num processo muito rápido. Como trabalhar a questão de cultura? Bom, eu sou uma profissional que eu não condeno a hierarquia. Eu acho que uma hierarquia, ela bem estabelecida, né, bem estruturada, ela só auxilia. Sim. Ela só auxilia, na minha opinião. A questão da hierarquia, ela não deve jamais impedir liberdade de atuação, em hipótese alguma. Hierarquia é necessário, você tem determinadas cadeiras a serem ocupadas por determinados profissionais, mas toda a liderança, ela deve ser preparada, estimulada a trabalhar junto com as suas equipes, para que a gente proporcione, através do exemplo, um ambiente que é transparente, a gente tem que entender o que é requerido, o que é
necessário para aquela área de trabalho. Então, a hierarquia, por si só, ela não pode impedir ou destruir as entregas das equipes. Sim. Quando você tem profissionais que fazem o seu papel. Porque o nosso papel é o quê? Dar exemplos, né? De como gostamos de atuar, né? Da liberdade que damos para as equipes inovarem. Hoje a gente fala muito em inovação. Normalmente, a gente pensa em inovação só em relação a produtos. Sim. Mas você bem citou. Hoje nós somos, na verdade, estimulados diariamente a olhar para o nosso dia a dia, para os nossos processos, revisitá-los, buscando o quê? Melhorias, buscando o quê? Sinergia entre pessoas. Sim. Ao invés da gente ficar muitas vezes, né, pensando só nos processos burocráticos, liberar as pessoas para análise, para novas proposições, para novas composições dentro da empresa. Então, essa questão da hierarquia, Lucila, eu não acho que ela seja ruim. E como, na verdade, a gente sempre trabalhou dentro de um modelo mais tradicional. Claro, eu estou falando hoje no presente, mas ela já foi muito mais tradicional, né? Sem dúvida. Trabalhando comunicação, trabalhando liderança, que são os clássicos, né? Que a gente, em recursos humanos, fala. Eu não estou trazendo aqui nenhuma fórmula mágica, não. A gente precisa, primeiro, o que precisamos ter nesse ambiente de trabalho. E aí sim, comunicar, preparar lideranças para esse papel e outros mais. Então, eu não sei se eu respondi, mas eu entendo que o papel maior está o quê? No que queremos e como vamos difundir isso entre as equipes de trabalho. Sim. Uma vez entendido isso, a estrutura hierárquica, ela não vai ser prejudicial. Sem dúvida. E até olhando a área de recursos humanos como um parceiro estratégico para o negócio. Com certeza. Onde em cada uma das áreas, essas lideranças preparadas para o desenvolvimento de cada uma, de cada equipe especificamente, com o apoio do RH e equipes preparadas realmente para romper esses desafios e complexidades que o mercado nos traz diariamente. Sim, isso mesmo. É fundamental, na verdade, essa parceria de recursos humanos com as demais áreas, né? É humanamente impossível você requerer de todo líder entregas e competências, principalmente relacionadas à área de gestão de pessoas, das quais eles não detêm o conhecimento. Sem dúvida. Principalmente no nosso segmento, que é um segmento muito mais técnico, né? Quando você fala de mineração, você fala de um segmento bastante técnico, né? Mas pessoas estão no centro. Sem dúvida. Na verdade, ele é o principal ativo, né? Das empresas, independente do segmento. É o que traz diferenciação, por que a mineração Jundu e não o seu concorrente? Por que estar lá? Qual é o propósito de estar, de fazer parte desta determinada empresa? E, Lucila, você me faz lembrar uma fala recente. É assim, olha, o segmento de mineração, ele não é um segmento atrativo, né? Sob o ponto de vista dos profissionais, né? O que tem de interessante num segmento de mineração? Eu que estou lá e sou apaixonada pelo segmento e pela empresa, eu saberia aqui destacar. Sem dúvida. Mas, de um modo geral, né, para quem não conhece, né, internamente a empresa, olhando de fora, fala, nossa, mas mineração? Que apelo que traz? Apelo atrativo? Sim. É pouco atrativo. Nós temos empresas no segmento aí de mercado muito mais atrativas, né? Então, nós temos o quê?
que criar um ambiente de trabalho que as pessoas por si só falem naturalmente o quanto aquele ambiente de trabalho permite a elas aprender, se desenvolver, aprender a se relacionar e se desafiar. Sim. Então, os próprios colaboradores é que fazem esse papel de tornar o nosso segmento atrativo, a nossa empresa atrativa. Por quê? Porque foi construído um ambiente de trabalho onde as pessoas iniciam de um jeito e tem toda uma trajetória profissional onde elas podem se transformar. Existe espaço. Existe espaço, né? Então, eu entro de um jeito, vou aprender aquele trabalho. E não é só aprender aquele trabalho, ter oportunidade de se desenvolver, participar de ações, de projetos internos que estimulem cada vez mais o quê? O trabalho colaborativo, o trabalho em equipe, as entregas, um olhar diferente de outros profissionais. Sim. Então, eu acho assim que o nosso diferencial está aí, em tornar um ambiente atrativo sob essa ótica. E diretamente com esse olhar, Tânia, você já trabalha a marca empregadora. Com certeza. No momento onde os próprios colaboradores são os principais patrocinadores da marca. Não tenha dúvida. E nesse momento você acaba constituindo aí algo bastante relevante, que na verdade é o sonho de muitas empresas, que elas tenham aí um processo de recrutamento reverso. Então, que pelo comportamento dos próprios colaboradores perante redes sociais, perante mercado de forma geral, eles, de forma genuína, divulgam o quanto é relevante fazer parte desta empresa e diretamente engajam profissionais que buscam estar em um ambiente como este. Isso mesmo. E eu também tenho um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, que é muito importante para o nosso segmento, é o nosso relacionamento com a comunidade. Isso também é fundamental, né? A comunidade saber que nós somos uma empresa ética, Sem dúvida. que nós somos uma empresa, uma marca empregadora que tem propósitos, né? Que tem valores e que procura cumprir o seu papel na comunidade em que atua. Então, nós trabalhamos também com projetos sociais, Lucila, que traz essa proximidade e esse respeito. Então, quando a gente fala do desenvolvimento, eu estou saindo um pouquinho fora da empresa para também, através dos projetos sociais, permitir um pouco desse desenvolvimento para a comunidade onde nós estamos atuando. Sem dúvida. Então, também é uma forma que a gente encontra para poder ter esse respeito, né? Com certeza. Esse respeito e carinho da comunidade. Sim. E até no processo de conscientização dessa comunidade, no processo de desenvolvimento, realmente, Sim. onde todos os profissionais poderão ter acesso se tiverem as qualificações desejadas para estarem ali. Com certeza. Então, você traz um senso de conscientização extremamente colaborativo, né? Para todos ali, de forma geral. Não tenha dúvida disso. Na verdade, um dos nossos propósitos é esse, né? Poder levar para a comunidade iniciativas que estimulem, né? O aprendizado. Sim, Né? Sem dúvida. Mesmo que não aplicado diretamente no nosso negócio. Mas quando você tem a sementinha plantada,
Você pode plantá-la na sua casa. Aquilo vai crescer e florescer. E aí você vai levar isso para onde você for. Sim. Seja na empresa, seja na comunidade, seja na sociedade onde você circula, etc, etc. Então, nós acreditamos muito, né, que esse relacionamento, esse papel social, ele é fundamental para o negócio. Sem dúvida alguma. E o impacto é muito... Ele repercute alto. Muito grande, muito Sim. grande, muito grande. Sem dúvida. Queria te fazer aqui mais uma pergunta. Ao longo de toda a sua trajetória de carreira até o momento, você certamente precisou tomar muitas decisões difíceis e que tiveram alto impacto em pessoas, operações e também na reputação, olhando para negócio e olhando para a sua própria reputação como profissional. Como que você equilibra dados, experiência e intuição no processo decisório, olhando para os momentos mais críticos? Bom, versus resultados que buscam ser atingidos, né? na verdade é assim, né? A primeira, eu acho que o que eu observo primeiro, eu tenho que entender muito aquilo que está sendo requerido. Tá. Então, por exemplo, assim, a partir do momento que a empresa ou eu como profissional estou diante de uma situação mais delicada, mais difícil e de impacto maior, eu sempre procuro entender a causa, né? Quando você entende a causa, você pode o quê? Entender tomadas de decisão. Então, eu acho assim fundamental entender a causa, entender tomada de decisão e, a partir daí, analisar a forma de fazê-lo. Eu acho que a diferença está na forma. Eu concordo. Porque ninguém, nenhum profissional e nenhuma empresa deixa de ter momentos, né, em que a situação exige tomadas de decisões mais delicadas. Nenhuma empresa tem o privilégio de não passar por uma situação como essa. Todas passam, né? Sim. Então, a minha contribuição é nesse sentido. Qual é a situação? Faço parte dela. Vamos discutir como fazer. Analisar internamente o impacto e comunicar aquilo que pode e deve ser comunicado. Isso é importantíssimo. Olhando para um processo de transparência, isso. Olhando para um processo de transparência. Quando você está trabalhando mais no individualizado, né, fica mais fácil. Sim. Agora, quando o impacto ele é mais abrangente, mais coletivo, é fundamental você ser transparente naquilo que pode ser comunicado. Sim. Né? Porque quando as pessoas também têm um entendimento sobre a causa, o impacto é menor. Não que não cause impacto. Principalmente quando a decisão impacta em pessoas. Sem dúvida. Né? Então, sempre há o impacto. E a reação das pessoas, ela difere de pessoa para pessoa. Sim. Né? Cada um Sim. tem uma personalidade, uma característica. Um trabalha mais, um trabalha melhor com a surpresa, com o impacto, enfim. Outros trabalham de forma mais difícil, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E também, olha, existe aquela palavra empatia, né? Eu diria o seguinte, né? Nas decisões mais difíceis que eu tomo, eu sempre procuro fazer esse exercício. Eu procuro fazer o exercício de tentar me colocar no lugar do impactado. Porém, é um exercício muito difícil, porque, de novo, ele difere de pessoa para pessoa. E a gente nunca pode avaliar
o real impacto daquela decisão sobre aquela pessoa. Sem dúvida. Mas, você fazendo isso, você pode descobrir mecanismos que possam auxiliar um pouquinho na reação. Então, como eu vou abordar? De que forma? Como posso acolher nesse momento? Então, eu acho que esse é o papel dos profissionais, não só de recursos humanos. Eu acho que esse é um papel, na verdade, das lideranças de um modo geral. Que a gente deveria, na verdade, sim. fazer esse exercício, né? Então, eu entendo, Lucila, que é dessa forma, né? Não tem receita de bolo, eu diria para você. Não tem. Porque cada situação difícil, como você disse, ela é específica. Sem dúvida. Né? Então, não existe receita. Mas o que eu coloquei aqui é um pouco do que eu uso como técnica, como feeling, como... enfim. E eu diria para você, assim, que tem me auxiliado nesses momentos. Eu diria o seguinte, sabe, Tânia? Eu posso falar aí por mim o quanto faz diferença você ter horas de voo, onde você já tenha navegado por situações talvez similares ou que você consiga colocar ali prós e contras e dentro de um processo bastante empático, mas onde você consiga também ter o seu posicionamento de uma forma estruturada. Como gerenciar tudo de forma simultânea. Então, eu diria que horas de voo realmente faz muita diferença. Eu concordo com você, né? Porque hoje, falando aqui, parece fácil, né? Mas no início de carreira não foi fácil. Né? Mas também eu sempre fui uma pessoa que procurei observar comportamentos. Eu tive a felicidade de ter grandes profissionais, cada um com sua característica, e eu sempre procurei extrair de cada um deles aquilo que eu entendia que ele tinha de melhor. Sim. Então, isso eu acho que acabou me fortalecendo, porque cada profissional tem algo de especial. Aquilo que você olha para o profissional e você entende, não, isso aqui não se adapta muito a mim, você coloca lá num cantinho. Agora, aquilo que ele tem de bom, que exala, que salta aos olhos, aprenda com esses profissionais. Sem dúvida. E é esse aprendizado, na verdade, que vai construir essa bagagem que você menciona. Então, essa bagagem, ela só é construída na medida em que você se compõe com outras pessoas, que você aprende com elas. Então, eu sou uma eterna aprendiz. Eu sou uma eterna aprendiz. E muitas vezes eu vejo profissionais que chegam e aí, olha só, né? A gente está falando muito de senioridade, mas existem muitas pessoas, né, jovens que estão ingressando, né? Que eu aprendo muito com elas. Sem dúvida. Muito, que elas trazem, assim, características que eu me apaixono quando eu as vejo compartilhando. E aí, o que eu faço? Eu falo, puxa vida, olha, eu não tinha pensado nisso, preciso aprender isso. Então, como dito, eu sou uma eterna aprendiz. E eu tento colocar isso em prática nas horas mais difíceis, porque elas existem. Sem dúvida, sem dúvida. E a complexidade diária, ela tem aumentado, olhando para o principal ativo das empresas, que são as pessoas. Com certeza. E até dentro de uma questão geracional, onde se tem uma diversidade geracional dentro do mesmo ambiente de trabalho, com propósitos, com objetivos distintos, olhando para lideranças em momentos diferentes de carreira e com níveis de senioridade diferentes também, e o quanto você vai conseguir trazer um engajamento e colocá-los
dentro de um senso comum alinhado às estratégias do negócio. Então, realmente é um desafio. Mas é um desafio que faz levantar da cama todos os dias, né? Todos os dias, todos os dias. Por isso que a gente precisa cada vez mais, né, estimular e encantar as nossas equipes. Sem dúvida. Porque o como nós chegamos, e aí eu não estou falando de alta liderança, eu estou falando de todos os profissionais, né, que constroem e que sustentam o nosso negócio. Como eles chegam? Se eles chegam apaixonados pelo que eles fazem, eles nos ajudam nessa missão de preparar aqueles que estão chegando. Porque nós somos os maiores exemplos. Sem dúvida. A maioria das pessoas, eu não sei se você concorda com isso, Lucila. Claro, nós temos muita literatura disponível, uma imensidão de obras aí que são importantíssimas para o nosso aprendizado. Mas a maioria das pessoas, elas aprendem pelo que elas veem. É muito mais fácil. Sim. O exemplo, ele arrasta, né? Sim. Muito forte. E, na verdade, nós temos, assim, a nossa maioria dos nossos profissionais, eles são de áreas operacionais e técnicas. Então, essa é uma competência que a gente requer daqueles que estão ali, à frente, e que precisam, sim, o quê? Fazer com que a pessoa que está chegando goste daquela tarefa, goste daquele trabalho, que entendam que no final do dia ele está entregando determinado produto. Sim. Então, é disso que eu falo que a gente precisa cada vez mais estimular as pessoas, né? Eu não estou indo na empresa simplesmente por uma troca, né? Uma troca financeira, claro Sim. que veja, ela existe e é fundamental. Não se discute isso, né? Mas naquele lugar eu entrego o melhor de mim. Sim, na verdade, eu sempre digo que é além de uma questão para suprir necessidades básicas. Sim, sim, sim. É muito além disso, porque ali exige do profissional ali, independente do nível, um nível de dedicação e um nível de entrega que tem que fazer muito sentido. Muito para sentido. trazer perpetuidade ali Não tenha dentro dúvida. dessa atuação. Não tenha dúvida. E cada vez mais, né, Tânia? Cada vez mais. Com essas mudanças, onde você tem uma variação muito grande do que é construir uma carreira. Construir uma exatamente. É tempo, é posição, o que é exatamente? Isso é um conceito que tem caído muito por terra, onde antigamente se tinha uma certeza absoluta de que era tempo. E será que é realmente tempo? Dentro do que nós temos visto com todos esses movimentos de mercado? Para onde nós iremos caminhar? Muitas dessas respostas nós não temos. Mas com o objetivo de você, como executiva de RH, imagino que seja algo diário, como trazer esse engajamento e extrair o melhor dos colaboradores diariamente. Sim, esse exercício é diário e eu digo que ele passa também pelo reconhecimento. Sem dúvida. Das pessoas. Então, as pessoas que ali estão e que nos auxiliam nessa tarefa diária devem ser reconhecidos. Sem dúvida. Né? E nós temos um programa muito querido, é um programa muito singelo, muito simples, que ele chama-se Programa Reconhecer. E nós reconhecemos o tempo de casa. E nós fazemos uma homenagem, todo início de ano, àqueles que completaram 5, 10, 15, etc. E é entregue um mimo a cada um deles. De que forma? A liderança vai para fazer essa entrega. A diretoria está presente. E ali nós temos a oportunidade, junto com o comitê executivo, de fazer o nosso agradecimento pessoal. Sim. Mandamos um cartão de reconhecimento. E a gente fica muito feliz
porque eles ficam felizes, inclusive eles colocam nas redes sociais a importância daquele marco para a Sem carreira dúvida, profissional. sem dúvida. Então, eu acho que a questão do reconhecimento, né? E aí nós não estamos falando de novo no financeiro, é no afetivo. Sem dúvida. Ele conta muito. Sem dúvida. Na verdade, existem várias formas, né, de você reconhecer um colaborador. E o impacto, à medida que esse reconhecimento, o impacto do momento em que ele se torna público, onde ele é reconhecido por toda a alta liderança e por todo o C-level da empresa, existe um senso de pertencimento muito forte nesse momento. Muito Então, forte. o que me fez chegar até aqui, eu enxergo possibilidades para esses próximos X anos aí de continuidade nesta Com empresa. certeza, com certeza. E o que vai além da remuneração especificamente. Eu sempre digo que anteriormente o que fazia um C-level, fazer uma troca e avaliar uma posição de mercado ou fazer uma movimentação, muitas vezes ele era ranteado e não estava nem em busca. 99% das vezes era aí uma compensação financeira muito atrativa. Pacotes muito robustos. Isso já tem mudado muito de alguns anos para cá, mas não só para o C-Level. Olhando para outras posições também. Claro, o financeiro, ele deixou de ser primeira posição. Mas o que faz, no lado contrário, o profissional permanecer é o quanto essa liderança engaja. Não tenha dúvida disso. Qual é o papel da liderança? Hoje, antes desse nosso bate-papo, eu estava em um cliente, e um cliente em um projeto que começamos recente, e aí com todo um processo de mudança de cultura realmente para acontecer. No momento onde um dos sócios questionou, mas como sócio não sou eu que faço isso. O RH que é responsável por fazer. E naquele momento eu fiz o seguinte questionamento. O RH, na sua opinião, ele é o parceiro estratégico, ele é um parceiro estratégico para o negócio, alinhado às estratégias, ou ele é o responsável pela gestão da sua equipe, pelo acompanhamento, pelo desenvolvimento? Nesse momento, ele ficou bastante incomodado e ele falou, olha, eu nunca vi isso no mercado. Isso está me gerando muito desconforto. Eu acredito muito que no caos existem muitas possibilidades que nascem no caos. Afinal de contas, a Emprego chegou neste cliente para realizar um processo de transformação. E um processo de transformação, por si só, o nome já fala. É um processo dolorido. Não é um processo simples. Então, o quanto esse C-Level está aberto para participar ou para conduzir junto. Não dá só para ser participante. Não, com certeza. Não dá. Não. As áreas precisam ser responsabilizadas assumir essa responsabilidade, olhando para a gestão das equipes, olhando para as condutas em relação às equipes, e que eles sejam realmente líderes inspiradores. Você está certíssima. Na verdade, o papel da liderança sempre foi e sempre será fundamental. Acho que é indiscutível o papel da liderança, mas um papel sob essa ótica, né? Não que o outro vá fazer. A responsabilidade do fazer, independentemente de quem esteja à frente, é nossa. É nossa. Então, eu acho que esse é um entendimento extremamente oportuno e adequado de você trazer aqui para
para a mesa, né? Nós não podemos entregar a responsabilidade para o RH. Sem O dúvida. RH está ao lado, Sem dúvida. analisando, discutindo, encontrando meios e oportunidades da melhor forma de fazê-lo. Mas é estar ao lado, Sem dúvida. é o meu pensamento. Eu concordo com você, até no contexto do fazer acontecer de uma forma estratégica. Quem tem todos os argumentos, exemplos, acompanhamento dos colaboradores é a liderança direta, Não tenha dúvida. não é o RH. Não é. Então, é uma mudança de mindset muito Sim, grande. Muito grande. E ainda muito presente em muitas empresas aí, eu diria que em todo o território nacional. É, justamente por quê? Porque ainda prevalece a questão do técnico, né? Muito forte. Muitos profissionais entendem, né? A questão aqui é de eu trazer o meu conhecimento e me responsabilizar pela parte técnica, né? E não pela parte comportamental e de gestão das equipes, né? Então, eu acho que essa questão da formação da liderança, ela não é de hoje, Sim. mas ela permanece e Sim. permanecerá por muito e muito tempo. É um trabalho contínuo. É uma doutrina que tem que ser Cumprida. lida e cumprida todos os dias. Eu concordo. E são barreiras para serem quebradas dentro de ambientes em que não cresceram ou se adequaram a este formato, olhando para o mercado. Sim. Afinal de contas, a área de recursos humanos, ela é uma área estratégica. Então, olhando para um processo de reestruturação, quem conduz é o RH. Sim. Mas as lideranças, independente de quem sejam elas estão junto. Não tenha dúvida disso. Por isso que, na verdade, eu entendo que o RH, ele tem que estar junto com o comitê executivo Sem da dúvida. companhia, discutindo todos os temas, né? Todos os temas. Em destaque, principalmente, né? Claro que cada área tem o seu processo diário, a sua rotina diária, que cada profissional conduz. Mas as diretrizes, né? Os resultados, as dificuldades, esse comitê, e RH faz parte desse comitê, é o que vai tomar as melhores decisões. Eu concordo. Quando unidos. Sim, eles Quando precisam isoladamente, conversar. Não, é complicado. não, até porque ele não existe continuidade nos trabalhos que são iniciados. Sim. E o quanto, a partir do momento que, quando você tem uma situação onde em determinada empresa o RH não participa da mesa de tomada de decisão, realmente uma área ali para rodar folha e fechar o ponto. Sim, não tenha dúvida. E eu diria o seguinte, né? Eu estimulo os profissionais de RH a buscarem esse papel, a aprender a linguagem do mundo dos negócios. Sem dúvida. Porque, na verdade, também é um desafio para a gente. Sem dúvida. Né? Nós também precisamos ampliar o nosso conhecimento. Então, conhecer a unidade de negócio, conhecer a linguagem do negócio, conhecer as dificuldades do negócio, vai facilitar as entregas do RH. Sim. E até no contexto do facilitador. Sim. Como eu serei ouvida dentro de um ambiente corporativo? A partir do momento onde você traz consistência no trabalho. Você traz experiência e bagagem que você consiga transpor para o negócio. Olhando para melhores práticas, olhando para as customizações necessárias, até com o objetivo de dizer, o mercado está praticando dessa forma, mas talvez aqui não seja dessa forma. Nós iremos, talvez, um passo atrás
para a gente conseguir chegar neste ponto daqui X período de tempo, e não necessariamente agora. Sim, por isso que é requerido também, né, dos profissionais, isso de um modo geral, né? Às vezes eu me direciono mais aos profissionais de RH, mas a todos nós, né? Nós temos que ter o olhar para dentro, mas o olhar para fora. Sem dúvida. Para onde o segmento está indo? Para onde a economia está indo? Para onde os nossos clientes estão indo, para que a gente não seja pego de surpresa. Sem dúvida. O mercado está se transformando, as pessoas estão se transformando, novas oportunidades, novas tecnologias. Então, a gente precisa olhar tudo isso com estímulo para buscar informações. Porque sem informações, sem o que está acontecendo no dia a dia, a gente não se mantém. E para a empresa se manter, ela precisa o quê? Ser competitiva, ter processos confiáveis, ter qualidade naquilo que entrega, garantir a entrega, principalmente no nosso segmento, garantir a entrega daquele produto. Sem dúvida. Que é fundamental para quem nós fornecemos. E isso, na verdade, é algo que tem que ser o quê? Rotineiramente buscado. Dentro ali de um padrão de qualidade que é internamente trabalhado e aceito como barra de corte até, né? Com certeza. A partir Com daqui, certeza. podemos evoluir. Sim. Menor que essa entrega não é possível. Não é possível. Não é Isso negociável, não né? é negociável. Assim como alguns valores, né? Alguns Sem não. dúvida. Os nossos valores, eles são inegociáveis. Sem dúvida. Sem dúvida. Afinal de contas, se em algum momento você precisar colocar à prova os seus valores, será que continua sendo você na essência? Então, essa questão do propósito da empresa e dos valores da empresa é algo também que tem que ser muito trabalhado e muito lembrado. Não se trata apenas de você colocar isso fixado numa placa de entrada. Todas as oportunidades de comunicação, principalmente da alta direção da empresa, deve ser trazido. Sem dúvida. Em todo momento de dúvida, em toda situação um pouco difícil, vamos visitá-los. O que ele nos recomenda? O que é inegociável? E isso deve ser o quê? Doutrinado e compartilhado com toda a equipe, independentemente do nível ocupado dentro da empresa. Concordo. Precisa ser algo cascateado aí internamente para todos os níveis hierárquicos. Afinal de contas, todos são colaboradores e devem ter esse acesso à transparência do negócio de forma geral. E deve ser o quê, né? É como segurança. Trabalho diário, de segundo a segundo. Então, você tem que o quê? Sempre reavivar a memória das pessoas. Sem dúvida. É isso. Sem dúvida. Ótimo. Dentro aqui, tenho aqui uma última pergunta. Você construiu aí uma carreira de destaque, olhando para toda a sua trajetória e olhando para o seu repertório dentro de um segmento tão tradicional. E é um segmento onde há uma prevalência masculina também. O que mudou? Ainda precisa mudar para que as mulheres ocupem posições de liderança na mineração ou na indústria pesada, e também na indústria pesada. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, de novo, eu penso que a questão da representatividade, né? Aqui nós estamos falando de gênero, representatividade de gênero, ela deve ser pauta da estratégia da empresa.
A partir do momento que ela faz parte da estratégia, que se entende a importância de ter mulheres nas diversas posições da empresa, Sim. não só, nós não estamos aqui, na verdade, distinguindo, muito pelo contrário, né? Mas trazer pessoas com possibilidades e competências diferentes, porque existe diferença de competências entre homens e mulheres. Isso já você deve ter feito várias entrevistas Sem onde já dúvida, trouxe sem dúvida. assuntos dessa ordem. Então, por exemplo, assim, eu fui a primeira mulher no quadro da empresa a compor o comitê executivo. Hoje nós somos 3. Por que nós somos 3? Justamente por causa disso. Nós não queremos mais aqui só homem, essas posições só serão ocupadas por homens. Não. Podem ser ocupadas por mulheres, sim. Quando a gente migra para o campo operacional, a dificuldade aumenta. Por que aumenta? Iminentemente, você foi muito feliz que você disse que a representatividade no segmento de mineração é muito maior do gênero masculino do que do feminino. Sim. E aí, por que também? Porque a área operacional, ela é uma área um pouco mais tradicionalmente ocupada pelo homem. Mas o quê? O que a gente tem feito? Nós temos feito recrutamentos dirigidos para estimular, primeiro para descobrir onde que estão as mulheres com interesse em vir fazer parte do nosso negócio, da nossa equipe. Olha só. Eu acho que esse é o maior desafio. Onde elas estão? Será que as nossas comunicações de recrutamento e seleção estão chegando até elas? Então, esse é outro desafio diário. Sim, extremamente pertinente. Diário. Segundo, a formação interna. A empresa sempre teve como característica formar profissionais. Essa é uma característica forte nossa. No caso da mulher, isso também é requerido. Então, por exemplo, nós temos operações, né, de máquinas pesadas, de caminhões grandes, né? Sim. Que não é muito usual no mercado. Nós temos que trazê-las, primeiro, com o requisito mínimo, né? Ter a habilitação para poder dirigir equipamento pesado. Porém, todo o treinamento, a capacitação para aquilo que a gente requer em termos de entrega tem que ser interno. Porque você nunca vai encontrar profissionais prontos. Aliás, nem sempre a gente encontra profissionais prontos, mesmo que do gênero masculino. Por que não, então, dar a oportunidade da gente preparar as mulheres sem dúvida para essas posições? Então, o nosso desafio está exatamente nesse trabalho. Se eu falar para você, nós já estamos satisfeitos com o que nós estamos conseguindo? Ainda não. Porque também não basta atrair apenas. A gente tem que estágio, né? É o primeiro estágio, mas a gente tem que reter. Como que a gente retém? Olha só, a gente falou muito da liderança, mas também os colegas de trabalho também precisam saber receber e acolher. Porque quando você tem uma equipe eminentemente masculina, muitas vezes existem práticas e hábitos que, quando uma mulher é inserida, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, nós precisamos o quê? Preparar os times de trabalho para recebê-la. Então, eu acho que o caminho é esse. Pelo menos para o nosso segmento. E nós estamos trabalhando nisso.
Eu diria que existe um desafio aí pela Um frente, desafio bastante grande. mas existem possibilidades também Sim, sim. de melhorias até para poder entender o que foi feito até agora, Sim. quais foram os acertos e erros para fazer essa calibragem exata para essa continuidade do trabalho e até customizações necessárias que sejam feitas. E tem também uma questão que a gente precisa levar em consideração, não é só a questão interna. A mulher, talvez em grande maioria, ela desenvolve outros papéis, né? Sem dúvida. Ela é mãe, ela é mulher, ela tem cuidados domésticos, talvez numa grande maioria dos lares maior do que o dos homens, né? Então, muitas vezes, trabalhar em áreas técnicas ou operacionais demandam trabalhar em horários alternativos, não só no horário diurno. Então, isso também pode dificultar um pouco o ingresso da mulher em áreas operacionais. Sem dúvida. Então, na verdade, tudo isso são desafios. O desafio do RH é descobrir mulheres que possam vir para a empresa para se desenvolver, formar uma carreira e ter um ambiente de trabalho bom, feliz, porque a gente quer pessoas felizes dentro da empresa. E parceiras, né? Para a gente não quer olhar a pessoa pelo sexo. Sem dúvida A gente alguma, quer olhar a sem pessoa dúvida por alguma. aquilo que ela é e ter um ambiente que acolha as pessoas como elas são. Sim. Esse é o nosso papel. Excelente, Tânia. Obrigada. Acho que você trouxe aí de uma forma bem breve toda a sua bagagem nesse bate-papo aí muito dinâmico. Foi um prazer te receber aqui no 22º episódio do Pode Emprego, com um tema bastante atual em um segmento tão tradicional. Então, com essas nuances que são super presentes aí no seu dia a dia. Muito obrigada. Eu agradeço, Lucila, pela oportunidade. Agradeço imensamente a quem tiver acesso a esse nosso momento e que eu possa realmente ter dividido um pouquinho com vocês aquilo que eu aprendi, né, e continuo a aprender na minha trajetória profissional. Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer. Igualmente. Obrigado a você por nos acompanhar no 22º episódio do Pode Emprego. Espero você no 23º episódio. Até lá!